E aí, pessoal? Prontos para o nosso último bloco da nossa última aula do nosso projeto curso completo na Ciências Natureza, Química no QG do Enem? Professor Jefferson aqui, você aí, a gente vai falar agora de radioatividade e algumas aplicações de meia-vida, certo? A gente falou no primeiro bloco da parte de combustíveis, né? Queima de combustíveis, da energia obtida a partir de combustíveis. No segundo bloco, a gente falou de pilhas e acumuladores, né? Falamos da pilha seca, pilha de Leclanché, você lembra disso, a gente acabou de falar, certo? No bloco anterior, é só você ir lá dar uma pesquisada rapidinho, você vê isso, tá? E a gente vai falar agora da parte de radioatividade, energia nuclear, tá? Imagina, calorzão que passou aí agora, né? Consumo excessivo de energia, as hidrelétricas funcionando com nível lá embaixo, ok? Então você precisa de fontes alternativas. Termoelétrica, muito caro, muito poluente. Radioativa, não lança emissão de combustível, de poluente para a atmosfera. O problema é como você vai guardar esse lixo, né? O lixo radioativo. Você precisa de uma massa mínima para o teu processo radioativo, teu processo de fissão nuclear começar a acontecer. Tá? Num processo de fissão, que você já viu que o professor fará, tá? Processo de fusão, que você também já viu que o professor fará. Estou só revisitando isso. Você precisa de uma massa mínima para que a reação começar a acontecer e você começar a obter energia a partir disso. Essa massa mínima é chamada de massa crítica. Tá? Então você tem a reação começando, processo de fissão ou processo de fusão acontecendo, você vai ter aí uma grande liberação de energia pela conversão de massa em energia, só que quando você tem menos do que a massa crítica, o processo para de gerar energia de forma rentável e você vai ter que guardar aquele lixo em algum lugar, porque ele vai continuar emitindo radiação. Você não sabe o que vai fazer com ele. Então, se você guardar em local adequado, sim, você consegue, né, ter um aproveitamento considerável da energia nuclear, ela é bastante rentável, sem poluir a atmosfera. Tem contrapartida, tem os contras? Claro que tem. Quando você usa a água, por exemplo, que você capta de um rio, de um lago, alguma coisa do tipo, para poder resfriar o reator nuclear, essa água é devolvida para a atmosfera e normalmente numa temperatura bem acima daquela que entrou. Então você vai ter um impacto térmico ali, diferença de temperatura de água. Isso tem que ser corrigido. Corrigindo isso, você tem um aproveitamento legal. Certo? Então, vamos começar a bater papo aqui na nossa lousa, né, começando a parte de radioatividade. Vem comigo, olha só. Radioatividade, reações de fissão e de fusão nucleares. Tá? Na fissão, você vai quebrar um núcleo. Na fusão, você vai juntar dois núcleos. A ideia é exatamente essa. Numa reação de fissão, olha o que rola. Você tem urânio. Esse urânio tem dois tipos de urânio, o 235 e o 237, principalmente. Ok? Esse urânio 235, ele é o físsil. O urânio físsil. Jefferson, o que é o urânio físsil? O urânio físsil é aquele que sofre fissão. Tá? É aquele mais rentável para você produzir, né, energia a partir de um processo de fissão. Tá? O 237 não é tão rentável assim. Né? O processo que vai envolver o urânio 237 é outro, diferente da fissão. Então, olha o que vai acontecer. Nêutron bombardeou o urânio 235, gerou o urânio 236. Esse urânio 236, pelo processo, gerando bário, criptônio, 3 nêutrons. Sabe o que acontece com esses 3 nêutrons? Eles não param, não. Eles continuam se movimentando. Alta energia, alta velocidade. O que esses nêutrons vão fazer? Colidir com outros átomos de urânio, gerando mais 236, que vai fazer o quê? Transformar em bário, criptônio, mais nêutrons. O que esses nêutrons fazem? Então você tem um processo que se autoalimenta. Ok? Enquanto você tiver massa suficiente para isso acontecer, cada urânio gera 3 nêutrons, cada um dos nêutrons bombardeia outro urânio, que vai gerar 3 nêutrons, cada um desses 3 bombardeia urânio, que gera outros 3, e assim vai. O processo cresce exponencialmente. A quantidade de energia produzida é absurdamente alta. Tanto que tem que desenvolver um método de você capturar parte desses nêutrons, dos 3 liberados, em média, você capturar 2, e a partir da captura desses 2 nêutrons, você consegue manter o processo linear, porque você vai ter sempre um nêutron bombardeando, gerando 3. 3, 2 capturados, um bombardeia o próximo, e aí o processo lineariza. O processo global é representado aqui embaixo. Ó. O nêutron, urânio 235, bário, criptônio, e 3 nêutrons mais energia. Energia pra caramba. Essa energia é produzida a partir da fórmula da equação de Einstein. E igual a ΔM vezes C ao quadrado. Conversão da massa em energia. Certamente, em muitos programas sobre ciências, você já viu essa formulazinha aí. O que acontece é que a massa total inicial ela é maior que a massa total inicial. E essa diferença de massa foi convertida em energia.
certo? Essa energia é exatamente o processo, é a energia utilizada, energia aproveitada no processo de fissão nuclear, que é o que você tem no reator nuclear. Mesmo princípio de funcionamento de uma bomba atômica, tá? Só que na bomba atômica você não controla essa saída de nêutrons. Quando eu coloco bário e criptônio, é porque estatisticamente são os formados em maior quantidade, maior frequência. Não quer dizer que sejam só esses, eu posso formar outros átomos, okay? Outros tipos de elementos, certo? Estatisticamente falando, o principal método de fissão gera esses dois componentes aqui. Então você tem a fissão, a rachadura, vamos dizer assim, do núcleo de um átomo de urânio, gerando esses dois aqui. Num processo de fusão nuclear, eu tenho meio que o inverso, quase que o inverso. Na verdade, aqui você está quebrando o átomo de urânio para gerar outros dois. Aqui você está fazendo a fusão de dois átomos de hidrogênio, na verdade, deutério e trítio. A gente representa, inclusive, deutério assim, ó, e o trítio aqui em cima. Você faz a fusão gerando hélio. Gerou nêutron e gerou energia. Mais energia do que a fusão, a fissão. Tá? A fusão libera mais energia do que a fissão, porque a quantidade de massa convertida em energia é ainda maior. E o processo requer uma energia de ativação muito alta, porque juntar dois núcleos, olha o próton aqui repelindo o próton daqui. Essa repulsão dificulta muito o processo de fusão. Tá? A partir daqui, a gente passa adiante e tenta ver como é que uma questãozinha cairia envolvendo esse assunto. Repara só, numa discussão com seus amigos sobre fontes de energia, você obteve uma bibliografia sobre o assunto, numa bibliografia, né, sobre o assunto, os seguintes dados. Calor liberado na combustão da gasolina, 4 vezes 10 a quarta joule por grama, grama de gasolina queimada. Tá certo? Calor liberado na fusão nuclear do urânio, no caso do urânio 235, 3,5 vezes 10 a 11 joules por grama. Percebeu que é muito mais rentável, tá vendo? Para cada grama de gasolina queimada, 4 vezes 10 a quarta. 40 mil joules. Aqui, 3,5 vezes 10 a 11, é muito mais, é 10 a sétima vezes maior. Sacou? 10 milhões de vezes mais. Massa de um átomo de urânio, 4 vezes 10 a menos 22 gramas. Sacou isso? Entendeu os dados? Beleza. Para massas iguais de gasolina e de urânio, determine qual dos dois combustíveis é o mais energético. Sem dúvida, né? Para massas iguais, por exemplo, poderia ser 1 grama. Para 1 grama de gasolina, libero essa quantidade de calor quando a combustão acontece. Para 1 grama de urânio, libero essa quantidade de energia quando a fissão acontece. Então, certamente, o urânio é mais rentável. Quantas vezes? Bom, aí fica tranquilo você fazer aqui o seguinte, olha só. Aqui é 4 vezes 10 a quarta na gasolina, 3,5 vezes 10 a 11 no urânio. Então, olha só, se eu queimar a gasolina, 4 vezes 10 a quarta joules para cada 1 grama. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, gasolina, urânio, se eu fizer a fissão do urânio, 3,5 vezes 10 a 11 joules para cada 1 grama. Ele pediu para você considerar a mesma massa dos dois, certo? E quantas vezes um é mais energético que o outro? Simples, né? É só você fazer, volta aqui, aqui, tá ok? É só você fazer a razão de um para o outro. O número de vezes que o urânio é mais energético que a gasolina é 3,5 vezes 10 a 11 sobre 4 vezes 10 a quarta. Beleza? Vamos no cantinho aqui no rascunho? Vou fazer aqui o seguinte, ó, 35 vezes 10 a décima, pode? Acho que pode, né? Matematicamente eu não fiz nenhum absurdo não, né? 10 aqui a décima. E aqui 4 vezes 10 a quarta. Porque eu vou no cantinho 35 dividido por 4. 35 por 4 dá 8. Sobraram 3 aqui, não é isso? 32 dá 8 certinho. Vírgula 0,725. 8,75 vezes 10 a sexta vezes. O que você acabou de responder? Que o urânio é 8,75 milhões de vezes mais rentável que a gasolina para esses dados que ele analisou na questão. Ok? Isso foi o que ele pediu na letra A. Olha o que eu tenho aqui na letra B. Avalie a massa de gasolina necessária para produzir energia liberada na fissão de um átomo de urânio. Você vai perceber que o raciocínio é bem parecido. Quer ver? Olha só, letra B. Se você quer, na gasolina, 4 vezes 10 a quarta joules para cada 1 grama, tá? De gasolina queimada. 1 grama aqui. Você quer liberar a mesma quantidade de energia que o urânio libera, tá? Na fissão de urânio. Então, 3,5 vezes 10 a 11 joules. Quantos gramas de gasolina seriam necessários para isso? Tá? Gasolina aqui, gasolina aqui.
Fazer a continha, o x deu justamente o que você calculou ali em cima. 3,5 vezes 10 a 11 sobre 4 vezes 10 a quarta. 8,75 vezes 10 a sexta vezes, ou melhor, vezes não, né? Gramas de gasolina. Certo? Mas repara, probleminha simplesinho, só para a gente comparar quantidades. Interpretar os dados que vêm aqui poderiam vir numa tabelinha, sem problema nenhum. Habilidade do Enem, análise, interpretação e compreensão de textos, gráficos e tabelas. Isso aqui vem numa tabela, você tira os dados, faz e bonitinho. Tá? Agora tem uma outra coisinha que eu preciso revisitar com você em relação à radioatividade, que é a meia-vida. Certo? Vamos redefinir meia-vida? Olha aqui comigo, olha só. A meia-vida é um período de tempo necessário para que metade da amostra radioativa emita radiação e deixe de ser radioativa. Certo? Esse tempo é constante. O tempo de meia-vida é constante. Então, suponha que você tem 1 milhão de átomos. Claro que esse valor é infimamente pequeno perto da quantidade de átomos que normalmente você tem numa amostra. Tá? 1 milhão de átomos. Passou um determinado período chamado de período de meia-vida, metade disso, 500 mil, emitiu radiação e não é mais radioativo. Então, você retira da amostra radioativa, restando radioativos apenas 500 mil. Vai passar o mesmo tempo, que eu chamo de novo de período de meia-vida. Metade do que ainda está radioativo vai emitir radiação. Deixa de ser radioativo, ficou estável, 250 mil, tirei da amostra radioativa, sobram 250 mil. Para o mesmo período de tempo outra vez, metade do que está ali, 125 mil, passa a ser estável porque emitiu radiação, eu retirei da amostra, sobrou apenas 125 mil ainda radioativos. Então é o mesmo período de tempo, esse tempo é constante, para que metade, 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 metade. O grande erro é quando você pensa que na meia-vida é o seguinte: Jefferson, molezinha, meia-vida, metade da amostra vai embora. Então com duas meias-vidas a amostra toda vai embora. Não é isso. É sempre metade do que ainda resta. Tá? O exemplo que a gente sempre dá é o seguinte: você tem um carro, está se movimentando a 100 km por hora, você vai fazer uma viagem de 200 km. Na primeira hora de percurso, se você está a 100 por hora, você andou 100 km. Metade do percurso que é 200. Só que daqui para frente, da metade do percurso para frente, tua velocidade cai. De 100 caiu para 50, para metade. Então na próxima hora você só vai andar 50 km. Metade do que ainda está faltando, dos 100. Quando você chegar nesse 50 aqui, ó, faltando apenas 50, tua velocidade cai de novo, cai para 25. Então, na próxima hora, você só anda 25 km, metade do que ainda está faltando. Então, para o mesmo intervalo de tempo, que é de 1 hora, você anda sempre metade do que falta. Por quê? Porque tua velocidade cai. Na cinética radioativa, a cinética é de primeira ordem. Conforme o material radioativo emite radiação e deixa de ser radioativo, o que sobra ainda radioativo está em quantidade menor. Se está em quantidade menor, a velocidade diminui. Por isso que a velocidade vai caindo e o tempo para você percorrer metade do que ainda falta é o mesmo. Certo? Jefferson, então na prática é só fazer divisões sucessivas por 2? Na grande maioria dos casos, sim. Tem uma formulazinha que a gente deduziu lá na cinética radioativa, é só você revisitar lá a cinética química, dar uma olhada, eu coloco ela aqui de novo, mas a gente vai sempre pensar que na questão, se eu puder fazer as divisões sucessivas, mais prático, mais rápido, corro menos risco de errar, certo? Mas eu tenho que analisar os dados. Olha só como é que funciona isso, vem para a lousa comigo, olha só. Você tem o seguinte, uma determinada amostra radioativa, N0 átomos radioativos, beleza? Eu vou esperar passar X períodos de meia-vida. X períodos de meia-vida. Como é que eu calcularia esse X? O tempo de observação sobre o tempo de cada meia-vida, que a gente normalmente representa com essa notação aqui. Tempo de cada meia-vida. Ok? E o N vai ser, ó, o número de átomos radioativos aqui, o N0 no início, e aqui é o número de átomos radioativos, vou colocar até assim, ó, ainda radioativos, após T anos, dias, séculos, segundos, unidades de tempo. Unidades de tempo. Tá?
é esse tzinho aqui. Ou, se você preferir, após x meias vidas. Certo? A gente pode relacionar essas grandezas da seguinte maneira. O número de mols final é o inicial sobre 2 elevado a x, onde x é o tempo de observação sobre o tempo de cada meia-vida. Isso aqui mata os problemas que a gente faz. Qualquer um deles. Perfeito? Vamos ver se isso é verdade? Olha aqui, ó. Aplicações de meia-vida. Determinar o período de tempo necessário para a redução da atividade radioativa de determinada região. Então, por exemplo, uma amostra radioativa, certo? Foi descartada de modo inadequado. O solo está contaminado. Depois de quanto tempo aquele solo pode ser novamente habitado, vamos dizer assim? O tempo de meia-vida me diz isso. Eu tenho uma quantidade mínima de radiação que o meu corpo suporta, uma máxima de radiação que ele suporta, melhor dizendo, e aí eu preciso esperar um tempo necessário para que essa radioatividade caia a esse nível aceitável. A meia-vida me ajuda a fazer isso. Outra é a datação de fósseis. Tá? O que acontece? Olha essa questãozinha aqui que ela ilustra bem. A determinação da idade, ou seja, a datação de material orgânico, envolve usualmente o isótopo do carbono 14. Tá? É aquele carbono com número de massa 14, que é formado nas camadas superiores da atmosfera. As plantas, pelo CO2 presente na atmosfera, e os animais, pela cadeia alimentar, incorporam o isótopo carbono 14. Com a velocidade com que o carbono 14 se forma na atmosfera, é a mesma com que se ele desintegra, a sua concentração na Terra e nos organismos vivos permanece constante. Então, para aí. Ele está dizendo que forma-se carbono 14 e desintegra-se carbono 14 na mesma taxa. Então, na Terra e nos organismos vivos, a quantidade de carbono 14 presente continua fixa, permanece constante. E enquanto o ser vivo estiver incorporando carbono 14, que vem junto com o outro carbono, que é o 12, enquanto eu estiver incorporando carbono, enquanto eu estiver me alimentando, eu mantenho no meu organismo uma quantidade de carbono 14 constante. E ele diz que essa quantidade é 10 partes por bilhão. Ou seja, 10 unidades de carbono 14 para cada 10 a nona unidades de átomos ou de moléculas do que você tiver aí. Quando esses organismos morrem, cessa a absorção de carbono. Quer dizer, o bichinho, quando morreu, parou de comer. No que parou de comer, ele parou de ingerir carbono 14. Então, a quantidade de carbono 14 não vai ser mais constante. Ele não ingere mais, mas continua decompondo. Então, a sua quantidade gradualmente diminui. Sendo o tempo de meia-vida do carbono 14 5.600 anos, então isso aqui, ó, é o nosso tempo de meia-vida. Posso estimar a idade dos artefatos, fósseis, pergaminhos, etc., em exame pela determinação da quantidade desse isótopo neles presentes. Assim, se um fóssil apresentar teor de carbono 14 2,5 ppb, é correto afirmar que o fóssil tem aproximadamente duas formas de você fazer isso. Ele vivo não é 10 ppbs? 10 ppbs. Passa um período de meia-vida, 5.600 anos. Caiu para 5 ppbs. O resto foi desintegrado e o animalzinho que morreu ou o vegetalzinho que morreu não está mais incorporando carbono. Se eu esperar mais um período de meia-vida, que é 5.600 anos de novo, esse 5 ppb cai a metade, 2,5 ppbs, que é justamente o que o cara quer. Então, o tempo que eu esperei total foi o tempo equivalente a 2 meias-vidas. 5.600 anos, 11.200 no total. Como é que eu faria da outra maneira? Número de mols inicial sobre o número de mols final, né? Aqui, ó, o N final é o N inicial, né? O N0, como a gente definiu lá, sobre 2 elevado a x. Certo? O que é o N final? É a atividade, a percentual, concentração de carbono 14 no final do processo, ou seja, hoje que eu estou datando, 2,5 ppbs. O inicial é quanto tinha quando o organismo era vivo, 10 ppbs sobre 2 elevado a x. Joga esse 2,5 aqui para baixo, 2 elevado a x é 10 sobre 2,5, ou seja, 4. Para 2 elevado a x ser igual a 4, o x tem que ser 2. Só que o x é o tempo de observação sobre o tempo de cada meia-vida. Substitui valores. O x, tu acabou de achar que é 2, tempo de observação tu não sabe, meia-vida 5.600 anos. O nosso tempo de observação, ou seja, o tempo no qual o vegetal ou animal parou de incorporar carbono 14, é 2 vezes 5.600, 11.200 anos. Certo?
Claro que essa maneira aqui não é a mais convencional de você fazer, tá? Num primeiro momento, sendo que você viu como faz por aqui, certo? Então, nesse primeiro momento, tranquilinho dividir. Por quê? Porque o número de meias-vidas transcorridas é inteiro. Se o número de meias-vidas transcorridas não fosse inteiro, você não poderia fazer isso aqui, não. Não poderia fazer esse raciocínio de dividir sucessivamente por 2. Você deveria aplicar essa expressão e chegar a uma regrinha e chegar a uma equação exponencial. Jamais aplique regrinha de 3 em decaimento radioativo. Tá? Então, preste atenção nisso. Jamais aplique regrinha de 3 em decaimento radioativo. O decaimento é exponencial, regrinha de 3 é linear. Então, se o número de meias-vidas for um valor inteiro, vai dividindo por 2 tranquilamente. Tá? 3 meias-vidas, divide por 2 uma vez, divide por 2 duas vezes, divide por 2 três vezes. Tá? 5 meias-vidas, divide por 2 uma vez, por 2 uma vez, por 2 mais uma, por 2 mais uma, por 2 mais uma. Se o número de meias-vidas não for inteiro, vai para a fórmula. Tá? Porque ali você cai numa equação exponencial e pelo log você consegue fechar. Ok? Beleza? Bom. Se liga numa coisa. Tá? Aqui a gente fez um apanhado de toda a físico-química que você precisa para a prova do Enem. Toda ela. Tá? Se você chegou até aqui, se você assistiu todas as aulas, se você se comprometeu em no tempo que você pudesse estudar química, física, história, geografia, matemática com a gente aqui no QG, você pode ter certeza que você está bem preparado. Você pode ter certeza que você fez um bom trabalho. Você pode ter certeza que o teu resultado tem tudo para ser o melhor possível. Certo? Você confiou, você acreditou no seu potencial, no trabalho desenvolvido aqui, e isso tem tudo para te trazer bons frutos. Tá? Eu me despeço aqui do nosso curso completo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês ao longo dessas nossas aulas. Espero que tenha sido de bom proveito, certo? Desejo todo o sucesso do mundo para você. Espero que tudo que você almeja seja de fato concretizado no dia da prova. Vou estar torcendo dia 8 e dia 9 de novembro por vocês. E a gente fica por aqui. Um forte abraço, beijo nas crianças. Tchau, tchau.